Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Muito boa noite a todas as pessoas, sejam bem-vindas ao programa Movimento dos Direitos Humanos, aqui na Rádio Movimento, uma rádio inclusiva ao ritmo da sua vida. Eu sou a Rosário Vieitas. Eu sou a Catarina Vieitas, boa noite. Hoje o nosso convidado é António Soares Lopes Júnior, com o pseudónimo de Tony Checa. Olá, Tony, obrigada por teres aceito o nosso convite e estares hoje aqui conosco. Tony nasceu em 1951 em Bissau, é poeta, jornalista, foi diretor da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, chefe de redação e diretor do jornal No Pincha. Trabalhou com a BBC, a Voz da América, a Voz da Alemanha e, em Portugal, com a Agência Noticiosa Portuguesa, com o Jornal Público, com a RTP África e com a TSF. Foi um dos fundadores da Associação de Escritores da Guiné-Bissau, onde foi vice-presidente. Colaborou na criação da União de Artistas e Escritores da Guiné-Bissau, onde desempenhou o cargo de secretário executivo. Ajudou a criar e presidiu a Associação Guineense de Jornalistas. Tem colaborado com diversas entidades reconhecidas internacionalmente, como a Unicef, a Save the Children, a Unesco, a ONU, entre outras. Desde 2020 tem sido um dos jurados do Prémio Internacional Pena de Ouro e recebeu também vários prémios e honrarias. Tony, ao longo da tua vida tens assistido a várias alterações que foram ocorrendo na sociedade guineense. Viveste o período colonial, assististe à independência e agora, embora à distância, continuas a assistir ao que se vai passando na Guiné. Ao longo de todo este tempo, que alterações têm ocorrido na sociedade no que diz respeito, por exemplo, ao bem-estar social de uma forma geral, isto é, ao nível da educação, analfabetismo, da saúde, o índice da mortalidade infantil, as condições de trabalho de uma maneira geral, a capacidade financeira do país, o papel da mulher na sociedade e na família guineense. Como é que estão estas temáticas? Tony, estás a ouvir-nos? Alô, Tony? Estamos aqui com um problema de som. Estamos. Nós não estamos a ouvir o Tony. Apili, são perto desse homem. Apili, são perto desse homem. Macho grande, combatente de povo. Macho grande, combatente de povo. Matugas rumo se cargo, vai riba se terra. Matugas rumo se cargo, vai riba se terra. Combatentes entra a praça, nome de Apili vai.
visai. Homem de afili vai, e vai buscar vingar novo, que se vi atrás, que se visai. Afili de Gerson, se lembrança de canseira, de fome e de foronta. Afili de Gerson, se lembrança de canseira, de fome e de foronta. Afili cabo larga o corpo, afili cabo larga o corpo. Barrade de partido casa perdi, fica na boca de mal tomado. Barrade de partido casa perdi, fica na boca de mal tomado. Estou, Tony? Estás aí desse lado? Estou. Pronto. Ok, boa. Então, olha, diz lá como é que já tínhamos aqui conversado um bocadinho, não recebemos aí o teu feedback, mas ao longo da tua vida... No fundo, nós queríamos saber qual é que é a situação dos direitos humanos da Guiné-Bissau hoje em dia. Qual é que é o panorama que tu consegues traçar? Bom, a situação tem estado a mudar de uma forma gradativa e tudo também em função de quem está a governar, não é? A situação que existia antigamente no período colonial já não é mesmo, nem de longe nem de perto. Houve uma transformação enorme em todo o tecido social de Guiné-Bissau. Que tipo de transformações foram essas? Primeiro que tudo é subscrever a Carta das Nações Unidas, a Convenção dos Direitos da Mulher, da Criança, os direitos do homem, portanto, um conjunto de elementos que acabam por servir de base que sustenta todo o edifício do país em termos de leis, em termos da própria organização dos serviços judiciais, etc., por aí fora. Houve um grande desenvolvimento depois da colonização? Sim, com certeza. Isso realmente foi uma transformação enorme que acabou por estar em sintonia com aquilo que foram os propósitos dos nacionalistas guineenses da década
da década de 60 e 70 que iniciaram todo um processo no sentido de autodeterminação da Guiné-Bissau, então na altura conhecida para Guiné Portuguesa, período da colonização, e que visava exatamente que os guineenses tivessem acesso à educação, à escola, à saúde. E as alterações Coisas começaram a ser visíveis na sociedade civil. como? Essas alterações na educação, por exemplo, o que é que foi feito no período pós-descolonização, ou seja, no período depois da independência, o que é que começou a ser feito para capacitar a população para a educação, por exemplo, para determinado tipo de trabalhos mais específicos? Houve formação que foi administrada? Bom, houve um conjunto de medidas que foram sendo tomadas, não é? No sentido de socializar a escola, no sentido de criar as condições para que as crianças pudessem ter acesso à escola, independentemente da sua condição social, económica, etc., etc. Tudo isso foi feito naquela perspectiva de avançar com o processo de alfabetização também ao mesmo tempo, inclusive para as pessoas adultas. Isso foi preponderante na mudança e na qualidade de vida das pessoas. E aos poucos fomos vendo os efeitos, os resultados de toda uma transformação que visava o acesso ao conhecimento, o acesso ao saber e ter as ferramentas, os elementos necessários para poder perceber também o funcionamento da sociedade e tentarmos romper com aquele fosso enorme que colocava 97, 98% da população guineense na condição de analfabetismo. E houve um esforço de mobilização conjunta da parte da população? Sim, houve um conjunto de diplomas governamentais com a independência que foram servindo de base jurídica ou legal e, ao mesmo tempo, programas de ensino e educação nos diferentes níveis, desde a pré-escola até ao ensino secundário e mais tarde o superior, que permitiu a massificação, portanto, todo um sistema de ensino, um sistema escolar, e permitindo que, com o apoio do Estado, as populações mais desfavorecidas pudessem ter acesso à escola. Isto porque, quer dizer, o contacto, a chegada da escola à Guiné colonizada foi tardia, foi já na década de 60, finais de 50, 60. Coincidiu mais ou menos com o fim de quando se aboliu o Estatuto do Indigenato, né? O indígena, portanto, não tinha acesso à escola, não tinha acesso, inclusive, ao próprio centro da cidade e vivia nas zonas periféricas. E claro que quando surgiu o primeiro colégio liceu em Bissau, é preciso dizê-lo também porque é importante, isso foi já na década de 60 e era uma escola mais para responder às necessidades da população flutuante, quer dizer, os filhos dos chamados metropolitanos, que era uma minoria, mas estavam concentrados praticamente na cidade de Bissau, e para que pudessem ter acesso ao primeiro ciclo dos liceus, né? Tentando fazer a correspondência com aquilo que é a estrutura que depois foi criada, montada. E bem mais tarde, uns anos depois, estamos a falar da década de 60, é que começaram a aparecer, foi criado oficialmente o ensino secundário, tanto o liceu como a escola técnica, a escola comercial e industrial de Bissau. Aí sim aí deram-se os primeiros passos. Aí também nesse aspecto a Igreja Católica montou algumas escolas chamadas escolas missionárias, tinham esse nome, mas portanto era uma escola normal, escola primária, da primeira até a quarta classe.
aí sentiram-se tivemos os primeiros ganhos, mas a grande transformação deu-se já com a independência, depois do 25 de Abril, com o país, porque a independência da Guiné-Bissau é de 73, 74 deu-se o 25 de Abril, a saída, portanto, de toda a máquina colonial de Bissau e a democratização do país. Mas isso, portanto, num contexto em que também o movimento de libertação que conduziu à independência assumiu-se praticamente como partido do Estado. Ainda assim, foram criadas uma série de unidades de ensino, não só em Bissau, mas também no interior do país, e aos poucos foram sendo criadas escolas primárias e secundárias em todas as regiões do país. Isso é Quanto à evidente. saúde, Diga. quanto à saúde, como é que a evolução tem acontecido? A saúde, pronto, como as demais áreas da saúde, a educação, Foram-se eram, desenvolvendo. eram áreas que tinham muito pouco para oferecer. A assistência médica ou medicamentosa tinha um nível bastante baixo e isso provocava que, portanto, a esperança de vida era bastante reduzida, a mortalidade materno-infantil bastante elevada. É uma coisa que é um elemento que ainda hoje a Guiné-Bissau, com os problemas que tem tido, as convulsões políticas que tem tido, não tem conseguido resolver. Em Precisa de saúde 1980, concretamente. Tony, depois em 1980 houve um golpe de Estado que veio trazer algumas alterações. Sim, em 1980 houve um problema interno no partido que governava o país, o PAIGC, e aí nasceu houve um golpe de Estado, que foi a 14 de novembro de 80. Ficou no ar a ideia de que então estaria o discurso político do líder do golpe apontava para mudanças radicais no sentido de que essas mudanças pudessem corresponder às necessidades das populações. No primeiro e segundo ano havia essa indicação que pudesse acontecer, mas na verdade não foi bem assim. Houve um retrocesso, e mesmo alguns dos ganhos tinham sido conseguidos nas diferentes áreas de criação de infraestruturas, a campanha de alfabetização, tudo isso regrediu. Porquê? Portanto, nós não conseguimos realmente atingir as metas que estavam pré-definidas. Porquê que houve um desinvestimento nessas áreas? A que é que isso se deveu, Tony? Do meu ponto de vista, foram erros de governação, não é? Houve erros de governação e a dinâmica que tinha sido imprimida nos primeiros tempos da independência, 75, 74, 75, até 80, sofreu, portanto, um retrocesso devido a más políticas na área do ensino. Isso também o corpo docente que vivia um bocado dependente dos cooperantes que vinham de vários países amigos, nomeadamente Portugal também, do Brasil e de outros países da Europa da e Alemanha, da América Latina, deixaram de funcionar. A cooperação com esses países perdeu o impacto que tinha, não foram reforçados esses laços e o país acabou por ser penalizado. O país que leia-se, entenda-se, as pessoas, sobretudo os jovens, não é? E hoje, qual é o estado da educação hoje na Guiné-Bissau, sendo que os professores estão em greve há 2 anos? Olha, infelizmente a situação é caótica, não é? Temos todo o sistema de educação do país tem sido varrido por greves sucessivas, ondas de greve, os anos letivos não chegam ao fim
e isso, portanto, tem estado a condenar as nossas crianças, os nossos jovens que sofrem as consequências diretas dessa situação, que tem muito a ver com essa falta de sensibilidade e a falta de um programa que pudesse consubstanciar os objetivos da própria epopeia que foi a libertação, porque a libertação não era só içar a bandeira e, em vez de estarem aqui os colonos, estarem guineenses, desde que fossem guineenses. Mas não era esse o propósito. O propósito era, portanto, que houvesse um projeto, um sistema que favorecesse realmente os filhos da terra. E aí, na década de 80, entrou-se num processo difícil, que mais tarde deu sinais de melhoria, mas a verdade é que hoje, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, voltamos a estar numa situação relativamente caótica mesmo. E o acesso a medicamentos, como é que está hoje? Os medicamentos, quando há medicamentos, eles são muito caros, caríssimos, não é? E as populações não têm acesso. A saúde passou a ser paga, as pessoas, quando chegam aos hospitais, têm que pagar um X e as populações empobrecidas como estão, não têm condições. Então preferem não ir, preferem nem sequer ir ao hospital e continuam a recorrer à medicina tradicional para tentar debelar as crises. O principal índice de mortalidade na Guiné-Bissau está ligado ao... À maternidade? Não, agora perdi a palavra. E qual é que é o acesso à alimentação? Também é muito complicado, não é? Uma vez que os salários são baixos, há grandes níveis de desemprego e os produtos estão caros. Os salários são muito baixos, não é? Paga-se mal. O elemento que se destaca neste processo e que tem sido a pedra basilar da unidade familiar, digamos assim, e de alguma subsistência caseira, tem muito a ver com a mulher, não é? A mulher mãe, a mulher companheira, que realmente tem resistido a essas intempéries todas e tem feito tudo. Ela multiplica-se em vários pequenos negócios caseiros, onde vai buscar algum rendimento para poder fazer face às dificuldades, à carestia de vida e para evitar que as crianças não passem fome. E as mulheres Durante bideiras... esta campanha das eleições, que terminou com a vitória do partido PAI Terra Arranca, inclusive houve denúncias de situação de fome nos encontros, os comícios com as populações. Houve vários casos em que as pessoas denunciaram casos de fome mesmo, não é? O que é dramático para um país como a Guiné-Bissau, que não é um país pobre, é uma terra fértil, propícia à agricultura e, infelizmente, hoje em dia, o governo deixou que ficasse o país todo ele dependente do negócio do caju, da castanha de caju. E como a castanha de caju perdeu um bocado do mercado por inépcia, por incapacidade e também por razões que têm a ver com a estabilidade ou a instabilidade do mercado, então as populações que passaram a dedicar a sua vida toda ao apanho da castanha de caju para depois vender aos exportadores, fracassou. Portanto, 2 anos consecutivos com o negócio de caju numa situação caótica, acabou por afetar grandemente a situação socioeconómica das pessoas. E o cultivo de arroz? Diga? E o cultivo de arroz, que é feito no sul da Guiné? Mesmo já no período colonial, dava sinais claros, tinha um índice de produção de arroz bastante elevado, não é? Consideravelmente elevado.
eh, com o fenómeno do caju que sempre existiu, mas que nunca foi a grande exportação guineense, acabou por ficar dependente do caju. Portanto, praticamente a solução de todos os males teria que ser o caju. E o caju, perdendo o espaço que tinha no mercado internacional, significou, como eu dizia há bocado, quer dizer, o maior empobrecimento ainda das populações, porque estava tudo na apanha do caju e a agricultura, o arroz, a horticultura, tudo isso acabou por ser secundarizado. E essa opção, do ponto de vista económico, do ponto de vista, portanto, da própria alimentação das populações, exato, também concretamente das crianças, teve um impacto negativo enorme, provocando doenças e levando o índice de mortalidade materno-infantil grande. Há bocado estava a querer falar da malária, né? A malária é uma das causas principais da mortalidade na Guiné-Bissau. Sendo que já há vacinas para a malária, não é? Comprimidos para a malária. Mas agora já há uma vacina, está na sua fase experimental, ainda não está massificada, mas para lá caminha. Mas enquanto não chega, enquanto não fica acessível É para todos. a pessoas nessa condição de pobreza, a mortalidade continua. Tony, no fundo, todas estas questões que estás agora a referir se prendem com a capacidade financeira do país, não é? Que não é muito Está favorável. debilitada. O problema é que realmente o país não tem um arcabouço financeiro, não tem um quadro orçamental que permita, portanto, resolver os problemas que não pode resolver internamente, que sejam resolvidos no mercado internacional. O mercado internacional significa o quê? Concretamente significa acordos bilaterais que acabam por a Guiné-Bissau por ser a contrapartida que tem. Por exemplo, nós temos uma zona, todo um mar riquíssimo, com grandes recursos helióticos, mas em vez de nós adquirirmos os navios, as lanchas, as pirogas para captura e tratamento de peixe, em termos até da sua conservação, assinamos acordos, inclusive com a União Europeia, com outros países, de pesca. Então, entre os nossos mares, e como não há capacidade também de controle das nossas águas, pescam o que querem como querem, pescas com sistemas que são proibidos, inclusive na Guiné-Bissau, mas que, como nós não temos a capacidade também de vigilância dos nossos mares, cada um pesca o que quer e leva o que quiser sem nenhum problema. Portanto, é um negócio que, por um lado, essa contrapartida, o que é que vem de contrapartida? Pescam e há um X que entra como ajuda no quadro da cooperação. Agora, em termos de ganhos e perdas, quer dizer, o país está a perder, primeiro tudo porque não tem capacidade de controle das suas riquezas. Segundo, não tem uma política que vise a criação de infraestruturas para, por exemplo, fazer farinha de peixe, a conservação do peixe. Não tem, rigorosamente não tem. E como não tem, inclusive os nossos produtos, pescado, nós temos um peixe, um pescado bom, de boa qualidade, temos essas riquezas todas que acabam por ser exportadas a partir de Dakar, e é um produto guineense que sai com made in Senegal. Portanto, até nisso somos penalizados. Oxalá que agora estamos convencidos que sim, que o novo governo saído agora destas eleições. Pois, nós tiveram eleições tem um programa que no pode último dia, realmente sanear no último dia, medidas mais compatíveis com aquilo que são as necessidades. No último dia 4 de junho houve então eleições que foram ganhas pela coligação do PAIGC. PAI Terra Arranca. PAI Terra Arranca, com Domingos Simões. É dirigida pelo líder do PAIGC, mas
São 4 partidos, Sim. 4 formações políticas que se juntaram e conseguiram maioria absoluta. O Exatamente. programa que eles têm, que apresentaram e que já é conhecido, é um programa realmente bom, muito bem concebido, que toda a sua organização corresponde às capacidades do país, mas também vis-à-vis aquilo que são as necessidades. Portanto, é um documento equilibrado, mas que visa essencialmente quebrar e ir anulando aos poucos essa dependência com a cooperação internacional, uma cooperação que não é nada justa, e criando as condições e as premissas necessárias para que o mercado interno funcione, com a criação de infraestruturas e a diversificação da produção na Guiné-Bissau. Tony, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Vou ter que interromper. Olha, obrigada pela tua presença, pelo teu depoimento, obrigada a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir e à equipa de produção que tornou este programa possível. Até 2 a 15 dias e fiquem bem. Até 2 a 15 dias. Galinha, de galinha, de galinha, diz tchau, ai de galinha, de galinha, de galinha. Que pescadores da beira-maré, assim também canta beira de riba. Maneira que pescadores da beira-maré, assim também canta beira de riba. Maneira que lavradores da chora chuva, assim também canta chora falta. Labrador